Imagine viver em um mundo onde questionar era pecado, onde o céu e o inferno eram decididos por homens com coroas de ouro e olhos que não piscavam. Um tempo em que a fé salvava, mas também condenava. Esta é a história de como a Igreja Católica não apenas guiou almas, mas dominou reinos, silenciou vozes e moldou séculos com uma força invisível, porém absoluta. Durante a Idade Média, a Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa, ela era o coração da Europa. Cada aldeia tinha sua igreja, cada cidade, sua catedral. A missa não era só oração, era autoridade. O clero não era só fé, era governo. A estrutura da sociedade girava em torno da crença cristã. Os reis eram ungidos por padres, a nobreza se ajoelhava diante da cruz. E o povo, esmagado pela fome e medo, encontrava na religião a única promessa de esperança. O Papa era mais do que um líder espiritual. Ele era um imperador sem exército que comandava reis com uma carta e punia impérios com um silêncio. O inferno era descrito com fogo, tortura e eternidade. O paraíso com ouro, canto e paz. A salvação era o objetivo final. E quem controlava a salvação? A Igreja. Com isso, ela construiu um império psicológico. A culpa se tornava moeda, o arrependimento uma obrigação, e a confissão uma vigilância espiritual. A Bíblia era escrita em latim, e poucos sabiam ler. O conhecimento era guardado nos mosteiros. O povo apenas ouvia e obedecia. A cada peste, a cada guerra, a Igreja crescia, pois a dor levava os fiéis ao altar. No século XIII surge a Inquisição. Seu objetivo? Caçar os hereges. Mas quem decidia o que era a heresia? A própria Igreja. Milhares foram interrogados, torturados, queimados. Não bastava parecer fiel, era preciso provar. E às vezes, a fé não bastava. Cidades inteiras tremeram ao som dos sinos inquisitoriais. A justiça divina era feita com correntes e fogo, e os inquisidores acreditavam estar purificando o mundo. Os julgamentos não exigiam provas, apenas suspeitas, e os gritos não paravam nem depois da fogueira. A Igreja acumulou terras, ouro, arte e influência. Enquanto camponeses entregavam parte da colheita como dízimo, bispos viviam em palácios. Indulgências eram vendidas como bilhetes para o paraíso. Você pecava? Bastava pagar. Alguns padres não conheciam a pobreza, conheciam o vinho, os banquetes e o luxo. Enquanto isso, o povo jejuava, orava, morria. A opulência da Igreja contrastava com a miséria das ruas, e mesmo assim, ninguém a ousava criticar. Pois falar contra a Igreja era falar contra Deus. A Idade Média também foi uma era de silêncio intelectual. Livros proibidos, perguntas sem resposta, ciência abafada, a terra, estática, o homem, filho da culpa, a mulher, tentação. Quem discordava era silenciado. A cultura era moldada pela fé. O teatro, as canções, a arquitetura, tudo servia à glória divina. O conhecimento era poder, e por isso era guardado sob chave. Os mosteiros eram os poucos locais de leitura, mas não de liberdade. A Igreja controlava não só o que se acreditava, mas o que se podia pensar. É injusto dizer que tudo foi corrupção. Milhares de padres dedicaram suas vidas aos pobres. Mosteiros abrigaram doentes. Monges salvaram manuscritos antigos da destruição. A fé, para muitos, era sincera e transformadora. Mas é impossível negar que a estrutura da Igreja naquele período misturava santidade com política. Reis eram excomungados. Guerras eram santificadas. E cada ato de fé vinha com um preço. A linha entre Deus e poder se tornava cada vez mais tênue. E em nome do céu, muito se fez aqui na terra. No final da Idade Média, o mundo começava a mudar. Surgem os primeiros questionadores, filósofos, cientistas, reformadores. A reforma protestante no século XVI seria o maior golpe na autoridade papal desde a queda de Roma. Mas a Igreja deixou marcas, na arte, na moral, na política, na forma como o Ocidente aprendeu a amar
e a temer. Hoje, olhamos para trás e vemos um tempo onde fé e medo andavam de mãos dadas, e onde a salvação, muitas vezes, vinha com sangue. A Idade Média foi um tempo de sombras, e a Igreja, a chama mais brilhante e mais perigosa nesse cenário. Comandou reis, moldou culturas, guiou milhões e silenciou tantos outros. Se você quer continuar explorando os capítulos ocultos da história, aqueles que não aparecem nos livros escolares, inscreva-se no canal História Narrada. Aqui, a história ganha voz e a verdade, luz.